Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Flamengo de altos e baixos, perde chance e se insola no Brasileirão e liga alerta. Time cai de rendimento no segundo tempo e 7 empate no Castelão. Vamos analisar altos e baixos. A de primeiro tempo, com o time composto com a Arrascaeta, o time jogou em alto nível, achou o gol, dominou a partida. Mas se você pegar o time que enfrenta o Flamengo, ele joga normalmente muito na retranca, fica muito difícil jogar um futebol de alto nível o tempo todo contra um time que já joga na TV. Se isola no Brasileirão, para mim está entre os líderes. Eu continuo com a ideia do Tite, que acho que foi sensacional. Nas 10 primeiras rodadas, ficar na liderança, depois ficar entre os 4 primeiros ali com a pontuação boa, próximo ao líder, e no final, nas 10 últimas rodadas, tentar dar o estilo final para conseguir o título. A ideia dele é muito bom. Essa visão do Tite foi muito boa, gostei muito dessa visão quando ele falou. Então o Flamengo está nesse momento, está ali entre os líderes, liderando, às vezes cai para o segundo, depois retorna de novo. Então o Flamengo está com um nível muito bom. Vamos para analisar outra coisa aqui desse título. Time cai de rendimento no segundo tempo e 7 empates no Castelão. Então cai de rendimento porque muitos jogadores novos, entrosamento não tem, achar o jogador na posição certa. Salino é fácil que ele fica ali na ponta esquerda, o Royal é fácil que fica ali na ponta direita. Saul é um jogador que vai ter que encontrar seu espaço no meio campo do Flamengo. E eu acho que a entrada dele no lugar do Arrascaeta fez que quebrasse um pouco o esquema que o Flamengo vinha jogando. Não que ele não seja bom jogador, mas acho que quando o Felipe Luiz colocou ele no lugar do Gerson ali, onde já jogava no ponto direito, ele não tem a mesma característica do Gerson de proteger a bola, tocar, esperar o lateral chegar. Não está habituado a esse esquema tático de ponta direita. Então, o Flamengo perdeu um pouquinho. Acho que se ele viesse ou no 4-5-1, segundo o resultado, sair no contra-ataque, esperando o Ceará partir para cima, então esperando os contra-ataques, poderia ter mais sucesso. Ou eu gostei muito da entrada do Vitor Hugo, entrou muito bem ali quando entrou no lugar do Bruno Henrique, fazendo do Prata, não, do Bruno Henrique, não, entrou no lugar do Prata, o Juninho que entrou no lugar do Bruno Henrique, entrou no lugar do Prata, que ele sai da área, ele aproxima dos volantes, aproxima dos pontas e aproxima do centroavante. Acho que ele faz a movimentação que o Arrascaeta faz. Então, assim, abre esse olhar que o Vitor Hugo pode ser jogador que pode fazer esse meio campo ali no lugar do Arrascaeta, que ele faz a movimentação, pelo que eu vi no jogo, correta. Não tem a mesma técnica, não tem a mesma experiência que tem um Arrascaeta, então algumas coisas de qualidade o Flamengo perde um pouquinho mais. A movimentação, que para mim é mais importante, ele fez e fez corretamente. Ele saiu do pivô ali, veio buscar o jogo e arrumar. O Bruno Henrique estava tentando fazer isso, não está tendo sucesso. Então o Juninho tem uma característica mais de 9. O Prata ficou muito acarrado ali no zagueiro esperando uma bola, um lançamento, e não teve sucesso. Por isso que o rendimento também caiu. Acho que as peças no lugar certo traz o resultado. Então a entrada do Vitor Hugo, eu vi essa movimentação, ter saído da área, organizar a partida. Foi até que quando o Flamengo melhorou um pouquinho no final do jogo. Mas isso aí é um trabalho, acho que o Flamengo vai viver os altos e baixos. Eu acho que agora o foco do Flamengo é a Copa do Brasil, conseguir pelo menos o resultado, empatar o jogo, fazer 1-0, empatar o jogo para depois buscar o segundo gol. Então, o mais importante agora, eu acho que o foco do Flamengo é a Copa do Brasil. Essa derrota no Maracanã pesou demais. Antes tivesse empatado 0-0, mas o time pode responder muito bem
contra o Atlético Mineiro lá. Vamos para mais notícias sobre o Flamengo, Portal GE. Felipe Luiz vê queda de rendimento e sentimento de decepção. O treinador lamenta empate fora de casa. É isso aí. Foi uma decepção. Acho que no jogo contra o Atlético Mineiro, a Copa do Brasil foi frustração e ontem foi decepção. Mas eu acho que assim, há esses processos naturais do treinador conhecer o jogador, do jogador se adaptar ao sistema tático do treinador. Então, são processos que vai levar um tempo de adaptação. Ontem também vi o Samuel Lino fazer jogada que precisava de um 9. Ele vinha, cortava, dava um toque no meio ali para quem vai ser o pivô para ele vir chutando. Então, ele tem um estilo de jogo que precisa de um 9. A zaga também estava muito cansada, tá? Defensivamente, que Léo Ortiz e Léo Pereira estão um pouquinho cansados. Erra um passe aquele passe que a perna fica cansada, você não tem o raciocínio correto de dar um passe certinho, então acaba errando jogada e lançando contra-ataque. Então são coisas assim que assistindo o jogo, analisando o jogo, analisando os jogadores em campo, você percebe essas falhas técnicas que o Flamengo técnico não, é cansaço mesmo do quantidade de jogos. Então é questão agora de recuperação, de fortalecimento e vai ser um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos para mais notícias do Flamengo. Royal diz que está longe do que pode entregar fisicamente. Lateral titular pela primeira vez no empate não está tão ruim. Não está tão ruim. É isso aí. Ele fez uma boa partida. É um jogador que dá uma opção boa ofensivamente. Foi bom assistir ele jogar. Dá pra ver que é um cara que entrega muita força física, antecipação ao jogador. Ele teve uma roubada lá sensacional durante o jogo, uma roubada de bola que tentou cruzamento. Então, é um jogador que vai crescer muito no Flamengo. Acho que tá ao Felipe uma opção muito boa ofensivamente. Vamos ver o trabalho. Acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo tem que ter um time, como posso dizer, mais bem fisicamente. Acho que quem não jogou nesse jogo com o Ceará poderia entrar, fazer um time bem alternativo com Rose no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, que Danilo ainda não recuperou. Vina, acho que a Alexia fez uma boa partida ontem, mas eu daria uma continuidade melhor ao Vina. Everton Araújo, Alan, eu não coloquei o Jorginho que jogou esse jogo, tá em a poupada nele, tá pra ver visivelmente que ele tá cansado. Na ponta esquerda eu colocaria o Cebolinha, não sei se a posição dele física é um problema, se ele tá com problema físico. Alzian, Pedro e Luiz Araújo. No segundo tempo, assim, quando o Atlético ficar cansado ali no meio campo, entraria com a Rascaeta, Samuel Lino e Prato, passando de um 4-2-4 para um 4-3-3. Então, essa ordenança tática eu faria no jogo, dependendo também do jogo. Se o Flamengo estivesse ganhando com 2-0, poderia passar para um 4-5-1, não entrando com a Rascaeta, entrando com o Saúl, fechando uma trinca de meio ali, com o Jorginho no lugar do Alan. Então caía o Everton Araújo com o primeiro volante, o Jorginho pelo lado direito e o Saúl pelo lado esquerdo, com 2 pontas velocistas, que seria o Samuel Lino e o Prata. E podendo até colocar o Bruno Henrique para esses 2 volantes aí, Saúl e Jorginho, lançar a bola nas costas da zaga do Atlético. Mas vamos ver o que o Felipe apronta. Ele tem de hoje até quarta para treinar o Flamengo.
e conseguir escolher o melhor time. Vamos para mais notícias do Flamengo. A Arrascaeta do Flamengo diz que faz exame pós-incômodo na coxa. Acredito que não foi nada. O meia foi substituído no intervalo no empate 1-1 com o CA pelo Campeonato Brasileiro. Uma coisa também, ontem no jogo que eu vi, que é em relação ao juiz, que o Ceará entrou muito firme no jogador do Flamengo, ele não é para ter tanto cartão. Teve um lance no Arrascaeta, uma pancada na perna dele. Teve um lance com o Prata, que ele estava com a bola dominada, tanto tapa para frente, pro lado assim, mas com a ideia de ir para frente, que o cara só pegou a perna dele. Teria sido um lance de contra-ataque muito bom. O juiz não deu cartão amarelo. Aí teve outro lance com o Arrascaeta que tomou a pancada sem bola, que o juiz marcou falta do cartão. Mas o time do Ceará entrou muito firme, marcando o Flamengo. E isso, o juiz, para mim, errou um pouco. Vamos para mais notícias do Flamengo. CA tem quase 58 mil presentes no Castelão. Time empata em 1-1 nesse domingo com gols de Arrascaeta e Pedro Raul. Vamos aí analisar esse público. Acho que o jogo contra o Flamengo em outros estádios, normalmente as torcidas rivais vão encher mais os estádios. Então, o Flamengo sempre vai ter essa coisa que vai levar público, tanto o Flamengo, tanto o rival para o estádio, independente da situação. Claro que o Ceará tinha ganhado o Cruzeiro, estava meio que empolgado, mas o fator Flamengo enche qualquer estádio. E sobre os gols aí que eu quero finalizar, Arrascaeta fez um lindo gol, uma jogada muito boa. O camisa 10 da zaga, como o Zico fala, Léo Ortiz, tem um passe sensacional pro Prata, que aceitou, e Arrascaeta, frio como ele é, tem um toquezinho e tirou do goleiro. Já Pedro Raul foi para mim, assustou o Rossi. Acho que o tamanho do Pedro Raul, a impulsão que ele tem na bola mesmo que o Rossi, eu vi lance lá que o Rossi pulava com a mão lá em cima e batia também na testa do Pedro Raul saltando. Então deixou, acho, o Rossi um pouquinho assustado na bola aérea, Pedro Raul. E o lance do gol, acho que ele quis sair para matar a jogada. Acho que bola aberta, assim, saindo da área, assim, saindo da pequena área ali. E não é para ele sair do gol. Acho que é para ele acompanhar a jogada e esperar a cabeçada do atacante. Que não foi uma cabeçada forte, mas como ele tinha saído para tentar dar um tapa, perdeu o tempo de bola e acabou, quando voltou para trás, não conseguiu salvar o gol. Se ele tivesse acompanhado a bola, em vez de sair para espalmado, ele poderia ter vencido a cabeçada. Mas não foi isso não. O CA criou muito bem no segundo tempo, meteu a bola na trave, uma lá que no rebote o atacante cabeceou e o Rossi salvou. Então o Flamengo tá dando uns descuidos na marcação que não sei se é proveniente do cansaço que os atletas estão, mas ocasiona o ataque adversário. Por isso que eu tenho falado aqui, volto a repetir, para mim tem que saber também jogar de forma defensiva, não somente ofensiva. Esse futebol bonito tem que ser um futebol inteligente. Fez o resultado, sabe jogar um pouquinho mais na defensiva, ainda mais fora de casa, onde o time adversário impõe uma pressão maior. Então você tem ir para cima, conseguir o gol e saber jogar de forma defensiva, explorando a jogada de velocidade. Mas para mim fez uma boa partida, como fez contra o Atlético Mineiro. Não estou desmerecendo em momento nenhum os bons jogos que o Flamengo fez, mas infelizmente não conseguiu o resultado. Então essa é a análise para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.